Senhor, mais um dia de nossas vidas está se abrindo. É como se as cortinas se abrissem novamente para a aventura de tantas horas de nossa existência. Tudo passa tão rápido. Senhor, sei que Tu nos conheces, sabe tudo a nosso respeito, e será luminosidade na trajetória deste dia. Obrigado pelo descanso da noite que nos destes, pela força de tudo recomeçar, como se nada tivesse sido feito. Nada do que faremos será feito sem o Teu olhar. Espero poder hoje, Pai, dar algumas fugidas e retirar-me para a cela de meu interior e dizer-te umas poucas palavras de entrega e de amor. Que o Teu olhar acompanhe o nosso trabalho, que ilumine as nossas preocupações e provoque em nós gestos de entrega, confiante em Tuas mãos. Olha para os pequenos, Pai, os pequenos da terra que lutam, que correm e não têm nem mesmo o que comer. Olha para os doentes, Pai, que se contorcem de dores em seus leitos de sofrimento. Olha para aqueles que perderam a esperança do dia de amanhã. Que todos aqueles que passarem por mim e que ouvirem a Tua mensagem do dia de hoje possam sentir chegar até seus corações uma luz de esperança, de amor e de paz. Que hoje à noite, Pai, nós possamos dizer, apesar das nossas fragilidades e de nossos pecados, fomos servos do reino que Teu Filho Jesus veio implantar, que é o verdadeiro amor que Tens por todos nós. Nesta hora, Te consagro meus lábios, meus olhos, meus ouvidos e toda a minha vida. Louvado, enaltecido, glorificado sejas Tu, ó Pai. Engrandecido seja o Teu santo nome, Deus de todos os tempos e Senhor adorável, Deus da minha vida. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 44 ao 50. Eu vim ao mundo como luz. Naquele tempo, Jesus exclamou em voz alta: Quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz a parte final do livro dos sinais, na qual o evangelista João faz um balanço. Muitos acreditaram em Jesus e tinham a coragem de manifestar sua fé publicamente, como os discípulos e discípulas. Outros acreditaram, mas não tiveram a coragem de manifestar-se publicamente a sua fé. Tinham medo de ser expulsos da sinagoga, e muitos não acreditaram. Apesar de Jesus ter realizado na presença deles tantos sinais, não acreditaram nele. Assim se cumpriu a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi revelada a força do Senhor? Depois desta constatação geral, João retoma alguns dos temas centrais do seu evangelho. Crer em Jesus é crer naquele que o enviou. Esta frase é um resumo do Evangelho de João. É o tema que aparece e reaparece de muitas maneiras. Jesus está tão unido ao Pai que ele já não fala em nome próprio, mas sempre em nome do Pai. Quem vê a Jesus,
vê o Pai. Se quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Deus é Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. Aqui, o evangelista João retoma o que já tinha sido dito no prólogo. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo ser humano. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Aqui ele repete: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Jesus é uma resposta viva às grandes interrogações que movimentam e inspiram a busca do ser humano. Ele é uma luz que clareia o horizonte, faz descobrir o lado luminoso da fé, da escuridão da fé. Não vim para julgar o mundo. Chegando no fim de uma etapa, surge a pergunta: como vai ser o julgamento? Nestes 2 versículos, o evangelista esclarece o tema do julgamento. O julgamento não se faz na base da ameaça com maldições. Jesus diz: eu não condeno quem ouve as minhas palavras e não obedece a elas, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que falei será o seu juiz no último dia. O julgamento consiste na maneira como a pessoa se define frente à verdade e frente à sua própria consciência. O que eu digo conforme o Pai me disse. As últimas palavras do livro dos Sinais são um resumo de tudo o que Jesus disse e fez até agora. Ele reafirma o que afirmava desde o começo: não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou que eu devia dizer e falar. Eu sei que o mandamento dele é a vida eterna. Portanto, o que digo, eu digo conforme o Pai me disse. Jesus é o reflexo fiel do Pai. Por isso mesmo, ele não oferece prova nem argumento aos que o provocam para que se legitime e apresente as suas credenciais. É o Pai que legitima através das obras que ele faz. E dizendo obras, não se refere só aos grandes milagres, mas a tudo que ele disse e fez, até nas mínimas coisas. Jesus, ele mesmo, é o sinal do Pai. Ele é o milagre ambulante, a transparência total. Ele já não se pertence, mas é todo inteiro propriedade do Pai. As credenciais de um embaixador não vêm dele mesmo, mas vêm daquele a quem representa, ou seja, vem do Pai. Pai, como discípulo da luz, quero deixar-me sempre guiar por teu Filho. Só assim, as ciladas do demônio não prevalecerão sobre mim. Vem em meu auxílio, Pai. Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que Jesus é o grande comunicador do Pai. Ele veio ao mundo não para fazer a própria vontade, mas veio como enviado do Pai para realizar as obras de Deus. E ele foi fiel à sua missão. E a missão que o Pai atribuiu a Jesus é uma missão salvífica, a missão de retirar a humanidade do reino das trevas e introduzi-la no reino da luz. Ser cristão significa ouvir as palavras de Jesus, reconhecer o caráter divino que está presente nela, sentir-se apelado por ela para não mais viver nas trevas do erro, do pecado e também da morte, mas sim na luz da verdade, da vida e do amor, e responder de forma positiva a esse apelo para que, crendo nas palavras de Jesus, creiamos firmemente naquele que o enviou para a nossa salvação. Amém? Mais uma vez nós concluímos a nossa liturgia diária do dia de hoje. Mais uma belíssima mensagem que Deus nosso Pai nos envia. Devemos sempre ouvir e ter o nosso momento de reflexão diária com Deus. Desta forma, estamos no caminho da busca do amor e da misericórdia de Deus e também da nossa salvação. Claro que vou te recomendar que você leia mais esta mensagem, aproveitando a unção de Deus sobre você. Que você abra a tua Bíblia sobre esta mensagem, repetindo:
ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 44 ao 50. Que você leia e procure estudar e principalmente procure ouvir no seu coração o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.